bem-vindo ao podcast Escolha Mudança e Ação, onde você pode escolher mudar e tomar ação para criar um diferente hoje e um futuro diferente. Essas são as minhas histórias de escolha, mudança e ação, junto com os fenomenais convidados que eu tenho aqui. Desde muito nova, eu sempre desejei criar uma mudança no mundo. O planeta vem sendo uma inspiração constante para mim, e Access Consciousness me mostrou as ferramentas para saber que tudo é possível, e eu continuo escolhendo. O que você vai escolher? Olá, pessoal! Nossa próxima convidada é a incrível Simone Milazos, e hoje nós falaremos sobre o sucesso do livro dela, que está aqui na minha mão, e nós vamos falar sobre ele. Isso é incrível! Saindo das dívidas com alegria. E antes de nós começarmos, eu quero mencionar que esse livro está traduzido para muitas línguas, então eu quero dizer isso para que vocês que estão nos ouvindo com tradução saibam que vocês podem provavelmente pegar esse livro na sua língua, porque tem muitas línguas: francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, português, polonês, russo, esloveno, espanhol e turco. Então, isso é muito legal. Uau, é muito legal saber quantas línguas temos. E o que nós estamos trabalhando agora é no áudio do livro. Então, o livro está nesses idiomas, e agora a gente vai lançar o áudio nesses idiomas também. Uau, isso é incrível. Uau, isso é maravilhoso. Incrível. Então, cheque esses audiobooks. Ok, então, Simone, este livro é super legal. Realmente, eu realmente amo, porque é um livro de trabalho. Eu adoro trabalhar as coisas, passar por elas. E você pode só falar um pouquinho sobre o que você queria criar para as pessoas e, sabe, para as pessoas que são novas a Access Consciousness e novas ao seu trabalho, como você realmente usou as ferramentas de Access Consciousness para transformar a sua situação com dinheiro? Ok, então, uma historinha rápida é: quando eu encontrei Access Consciousness, foi tipo, ai meu Deus, o Gary e o Dan estavam falando sobre tudo que eu queria criar no mundo, exceto que tinha um jeito muito rápido de fazer essas coisas baseado nos processos e nas ferramentas. Então, eu abracei muito rapidamente a Access e comecei a usar as ferramentas, e minha vida começou a mudar. Eu estava acordando mais feliz. A certo ponto da minha vida, eu estava acordando chorando quase todos os dias. Eu achava que isso era normal, sabe? E daí minha vida começou a mudar. E eis a coisa engraçada com essa questão do dinheiro, é que eu resisti a usar as ferramentas de dinheiro. E uma das primeiras classes que eu organizei para o Gary Pruden vindo para a Austrália era na costa da Austrália, e chamava Dinheiro Não é o Problema, Você É. E eles escreveram um livro sobre isso também: Dinheiro Não é o Problema, Você É. E era um seminário de 2 dias que a gente fez na Austrália. Eu organizei tudo, etc. E Julia, eu estava sentada na plateia e eles começaram a falar sobre ferramentas de dinheiro, sabe, etc. E eu tô sentada lá e eu ouvi na minha cabeça: lá vamos nós de novo, blá, 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 ferramentas de dinheiro. E uma delas especificamente era a conta de honra, a ferramenta dos 10%. Talvez eu possa falar um pouquinho dela em um segundo. E ouvindo essas ferramentas de novo, sentada lá, eu tava tipo, na minha cabeça tava tipo, isso não funciona. E eu tava tipo, um segundo. E eu sabia que a minha realidade financeira não estava ótima. Eu não sabia exatamente quanto em dívida eu estava, mas eu sabia que não estava bom. Eu estava fazendo aquela coisa típica de como é que eu evito isso e não olho. Sabe? Tipo, eu abria as contas, mas eu não pagava, mas eu não lidava com muitas coisas. Eu definitivamente achava que as coisas iam sumir se eu as evitasse. Dica, elas não somem. E eu estava sentado nesse seminário e falei: isso é louco. Cada uma das ferramentas de Access que eu usei funcionam e contribuíram para mim e mudaram a minha vida. Então, e se eu começasse a usar essas ferramentas? Eu escolhi três. Eu nem, tipo, escolhi todas elas, sabe? Tipo, não sei, tipo, sobre resistência. Eu escolhi três ferramentas e eu não falei para ninguém. Eu falei: eu vou usar essas três ferramentas. Eu fui para casa e eu tinha um calendário na minha parede e eu falei: 3 meses. Eu falei: eu resisti a essas ferramentas dos 10%, que rapidinho é separar 10% de cada coisinha que você ganhar para uma conta de honra para você. Não é para um dia difícil,
não é quando você quiser ajudar um amigo, quando aparecer uma conta inesperada, você está literalmente tirando 10% que é só para você. É uma honra de você. E eu achava que essa era a ferramenta mais estúpida do mundo, mas eu também sabia que eu tinha que mudar como eu estava vivendo com o dinheiro e a minha realidade financeira ia continuar piorando se eu não mudasse. Então, finalmente, eu sentei um dia e olhei quão em dívida eu estava olhando para tudo. E eu percebi que era 187 mil dólares australianos. Eu escolhi 3 ferramentas e comecei a usá-las por 3 meses. E no final dos 3 meses, eu estava olhando para tudo e eu falei, ok, eu não tenho um monte de dinheiro, mas eu tenho mais dinheiro do que eu tinha. E uma coisa que eu percebi, que é o que me incentivou, foi a energia tinha mudado, meu ponto de vista tinha mudado ao redor do dinheiro. Eu estava tipo, eu acho que eu vou fazer isso um pouquinho mais. E desde então eu tenho a minha conta de 10% e eu não gastei, eu não fiz isso. E eu amo as ferramentas de dinheiro e ela mudou a minha realidade financeira e me tirou das dívidas. E eu acho que é realmente interessante que eu tenha resistido tanto quando mudou tanto para mim. E eu vejo fazendo classes e facilitando classes com tanta frequência que essa ferramenta ou esse tópico, esse assunto que você resiste, é normalmente o que vai mudar mais para você. Você não tem que ser como eu e resistir. Talvez você possa pegar esse livro, Saindo das Dívidas com Alegria. Eu também super recomendo Dinheiro Não é o Problema, Você É. Na verdade, tem alguns livros de dinheiro que nós temos em Access. E como a Júlia disse, como se fosse um livro de trabalho, um livro de exercícios. Faça a brincadeira de casa. Não é só sobre ler e fazer. Você tem que usar as ferramentas. Quando você usa as ferramentas, você pode mudar qualquer coisa. E você tem tantas diferentes brincadeiras de casa que eu amo fazer, mas você também tem uma sessão enorme sobre processos de Access Consciousness, sobre dinheiro e sair das dívidas. E eles são, tipo ouro, bem ali. Se as pessoas pegassem esse livro e fizessem esses enunciados aclaradores de Access Consciousness, isso seria algo que mudaria o jogo da vida das pessoas. E agora que eu estou falando disso, você pode falar em breve sobre enunciados aclaradores com dinheiro? Bom, vamos lá. Quando eu disse que eu escolhi 3 ferramentas, uma das ferramentas que eu escolhi foi dar uma olhada para qual era o meu ponto de vista ao redor de dinheiro, porque eu percebi que eu nem sabia qual era, porque com tanta frequência fala isso é caro, isso é demais, isso é barato, isso é blá blá blá. Isso não é possível, isso não é legal. E eu não sabia qual que era o meu ponto de vista. Então, eu estava tão em toque sobre isso, e toda vez que alguma coisa aparecia no meu mundo sobre dinheiro, quer seja uma quantidade para, sabe, comer num restaurante, ou o preço de um carro, ou quanto de aluguel você paga, eu destruía e descriava tudo sobre aquele assunto. Tipo, descriava tudo que eu decidi sobre quanto que é aceitável pagar de aluguel num apartamento, e usava no seu aparador. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtas, garotos, povas e além. E mudou desde esse livro anunciado, mas continua a mesma energia. E você pode ir para o clearingstatement.com e descobrir mais sobre o enunciado aparador. Mas tudo que isso eu dava podpoc. Eu dava podpoc em tudo. Porque nós somos tão rápidos, Júlia, a rejeitar dinheiro. Eu falava, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. E aí você vê um carro legal passando e fala, esse carro é caro demais, ou isso não é possível. Então você acabou de desconvidar o dinheiro, como eu disse, com tudo. Eu estava dando um podpoc em tudo. Porque nós acessamos tantos pontos de vista diferentes da família, da cultura, da religião, onde a gente escolheu nascer, o que é ter dinheiro, não ter dinheiro, o que é aceitável, sabe? Tipo, uma historinha rápida, eu estava em Los Angeles com uma amiga minha e ela estava buscando um apartamento. Eu estava com ela buscando um apartamento e a gente dirigiu, sabe, para uma área em Los Angeles que eu consideraria que era uma mentalidade um pouquinho mais de pobreza, e eu me lembro de pensar, tipo, meu Deus, tranca as portas, tipo, você quer mesmo morar aqui? Tem certeza? E daí a gente dirigiu até uma área que era mais classe média, que é provavelmente mais ou menos onde eu cresci. E eu notei que quando eu estava andando por lá, eu estava relaxado, estava confortável. Eu falei, isso é legal, sabe? Porque eu conheci isso, essa era a energia que eu conhecia. E daí a gente foi para, como é que chama? Não é Beverly Hills, Bel Air? Bel Air. E ela é murada, assim, é fechada. E,
E literalmente eu passei lá e eu falei: "Será que a gente pode estar aqui?" Porque eu estava tão intimidada com aquilo. Se você tem um ponto de vista que você é intimidado por riqueza, que você realmente não quer estar perto desse pessoal de escassez e pobreza, você quer estar aqui, é só isso que você vai criar. Você não vai poder receber nada de ninguém que, sabe, que tenha menos dinheiro que você ou tenha mais dinheiro que você. Então, pode POC, pode POC, pode POC, tudo que isso é, para que eu possa receber de tudo e de todos também. Uau, isso é incrível. Então, isso para mim isso tem sido uma ferramenta tão interessante, porque para mim também eu estava muito confortável no meio. E tipo, eu me lembro quando eu comprei um anel da Guild, da loja de joias, há uns 10 anos atrás, e era um grande anel verde. E eu tava tipo, sabe só, eu tava na faculdade e morando com colegas de quarto e eu tinha um lindo anel de água marinha. E os meus amigos me zoavam, me chamavam um anel de feio, diziam que parecia uma joia de fantasia, tipo, ai, Júlia, você é tão esquisita e etc. E eu falei, tipo, eu não vou desistir de ter uma vida mais grandiosa. Eu vou usar esse anel e é desconfortável. Por mais confortável que me faça, por mais que as pessoas me julguem, eu tava tipo, o que se requer para a minha vida ornar com esse anel, ao invés de eu tirar o anel e ter uma vida normal. E aquele anel, na verdade, contribuiu tanto para mim mudar a minha vida e o meu futuro. E muito do que você está falando, do que a gente está falando agora, dar o podpoc, usar o enunciado aclarador de Access pelo caminho, tipo, eu tinha que ter algo mais grandioso. Então, que ferramentas eu posso usar para, na verdade, mudar a maneira que eu estou vivendo para algo que eu realmente ame? Sim. E não ouvir, sabe, os seus amigos e família, as pessoas ao seu redor. Sabe, é uma ótima história, Júlia. E eu sempre falo, tipo, Paulo, o que se requer para a gente viver e estar cercada por pessoas que nos dão suporte. Tipo, uau, Julia, é incrível que você possa ter comprado esse anel, é absolutamente lindo e você merece isso e ainda mais. Esse é o mundo no qual eu quero viver. Ai, meu Deus, ninguém nunca foi essa energia tão gente. Eu sei, mas sabe, se a gente, eu estou cercada mais por isso agora, sabe? Então, essa gentileza e essa generosidade de espírito. Sabe, eu escrevi o livro Saindo das Dívidas com Alegria porque eu queria que as pessoas tivessem essas ferramentas para que elas pudessem usar, sabendo que elas podem mudar a realidade financeira delas também, porque, sabe, às vezes eu acho que eu me criei como uma bagunça financeira para poder criar esse livro e contribuir para tantas pessoas ao redor do mundo, porque eu criei a mim mesma como uma bagunça financeira. E eu digo uma bagunça porque eu realmente não estava disposta a olhar para isso e era bagunçado. Sabe quando você entra numa sala e está tão zoneada que você não consegue achar nada? Eu era muito boa em criar isso. Deixar tudo tão bagunçado para que eu não tenha que olhar e ver o que está rolando de verdade. E uma das coisas que eu percebi, usando todas as ferramentas, sabe, são esses pontos de vista insanos que a gente tem que nos trancam. Se a gente pudesse descobrir tudo com a nossa mente lógica, a gente teria tudo o que deseja, mas com tanta frequência a gente tem pontos de vista tão insanos ao redor de algo, e normalmente não é nosso, mas a gente capta isso, cria como a nossa realidade. Mas sabe, se a gente der pode querer se livrar disso e mudar isso, tem um montão de vidas e novos dias à sua frente que você pode escolher viver. Sim, totalmente, isso é incrível. E no fim do livro, você tem umas entrevistas bem legais com pessoas de podcasts diferentes, ou programas de rádio. Elas inspiram muito. Uma é com o Chris Hughes, é super, super legal como ele mudou a realidade financeira dele e se libertou e estava disposto a ter algo diferente. Então, é tipo, com tudo isso e com sair das dívidas, como quando você falou da conta de 10% e dar um POC, para você, quando você realmente começou a notar, tipo, uau, eu não sou mais uma pessoa pobre, eu não estou mais em dívidas, eu estou criando algo que está vivo e não é uma bagunça e funciona e é algo que funciona para mim. Eu amo o que o Gary Douglas diz. Ele fez uma chamada há uns 10 anos atrás que se chama
12 passos para criar um negócio que funciona. E as palavras que funcionam, eu nem sabia o que elas significavam. Eu nunca tinha visto ninguém ter uma vida que funcionava totalmente para elas, até eles, você e o Ben, e as pessoas que estavam prosperando. Então, quando você foi de uma vida que era uma realidade financeira bagunçada para algo que totalmente funcionava, ok, então, vou dizer, foi gradual. E quando eu comecei a usar essas ferramentas, eu tinha coisas na minha realidade financeira que mudaram bem rápido. De 187 mil dólares australianos, tinham duas coisas que apareceram. Uma era, eu costumava trabalhar, eu tinha um negócio antes de que se chamava Boas Vibrações para Você, Good Vibes for You. Eu trabalhava muito na indústria musical. Jura? Você trabalhava na indústria musical? Sim, foi assim que eu comecei na indústria musical quando eu tinha uns 18 anos. Que legal! O que você fazia? Desculpa, eu tenho que saber. Bom, eu fiz muitas coisas, mas a primeira coisa que a gente fez foi eu trabalhei para uma empresa que a gente costumava organizar áudio para clubes noturnos e tours. Então, digamos, se havia uma banda que veio da América que tinha a banda e o núcleo deles, porque era tão caro ir em tour e trazer todo mundo, então eles contratavam equipamento e pessoas como Rhodes e etc. para fazer as coisas aos treinos. Então a gente organizava isso. Então a gente tinha que organizar o gerente da tour, os Rhodes e a equipe. Então você acabava indo para muitas, sabe? Você tinha que ir para muitos eventos musicais diferentes. E daí, anos depois, eu sempre realmente gostei de música, mas anos depois, com o Boas Vibrações para Você, eu comecei a fazer merchandising para bandas. Como é? Você fazia o merchandising para as bandas, não só os produtos do Boas Vibrações para Você, não, produtos para as bandas também. E uma das bandas que eu fiz era uma das, sabe, um dos maiores artistas da Austrália, o número um na época. Eu fiz o merchandise dele, a gente foi em tour por umas 2 semanas e eu ganhei um montão de dinheiro bem rápido, sabe? E, mas eu tinha que colocar o meu mindset para tipo, ei, eu vou entrar em dívida aqui. Então, nós fomos na tour e realmente foi bem interessante porque a gente estava na tour e tinha um outro amigo meu que é músico, ele estava tipo, ei, como você gosta de estar em tour? E eu falei, quer saber? Eu estava tipo, isso é tudo que eu pensei que eu queria, sabe? Tipo, temos a passagem para qualquer lugar, você pode ir para o backstage de qualquer clube noturno, casa noturna. Só que, tipo, eu tinha acabado de encontrar a Access, e daí eu falei para ele, eu gosto de ir numa tour, mas eu não acho que eu quero ir numa tour com música, eu acho que eu quero ir fazer uma tour com essa outra coisa. Porque é engraçado, sabe, tipo, o drama, o pessoal tava tocando no backstage em Sydney, eu falei, ei, eu tô fazendo essas coisas, e eu comecei a fazer, tipo, MTVSS numa pessoa da banda. Ele olhou pra mim e eu falei, tipo, isso é o que eu faço de verdade, sabe? E eu comecei a fazer isso, então, isso eu criei tudo que eu pensei que eu queria criar para estar feliz. Eu estava despertando disso, mas não era tudo que de verdade eu desejava. Então, na verdade, eu comecei a abrir mão desses produtos. Bom, eu poderia ter vendido esse negócio, sabe? Porque estava ficando bem popular, baseado em. Eu estava fazendo os artistas principais, assim. Então estava todo mundo tipo, ei, que negócio é esse? Começavam a fazer perguntas de quem eu era. Mas eu não vendi. É um erro de iniciante. Eu falei, tipo, Access! Daí eu fui nessa direção. Eu comecei a fazer isso. Então, mas eu me lembro, Julia, no dia que eu costumava, eu continuava olhando para as minhas contas e para tudo, e eu percebi que eu tinha dinheiro, e eu falei, eu tenho dinheiro, e eu estava tão entediado. Eu falei, é isso? Tipo, realmente foi tipo uma pequena decepção que eu não estava mais em dívida, mas eu fui esperto o suficiente para olhar para isso e falar, ok, peraí, o que eu estou criando com isso? O que eu amo sobre estar endividada? Que é uma das ferramentas no livro. O que você ama sobre estar endividada? E eu percebi que eu gostava da energia de tipo, ai meu Deus, o aluguel vai vencer, eu tenho que criar, eu tenho que criar, eu tenho que criar. E eu sempre usei a falta de dinheiro como uma fonte para criação, que eu vejo muitas pessoas fazendo. Ao invés de tipo, e se a gente só puder deixar isso fácil, se a gente só puder criar,
Por que você pode criar? Não porque você tem que desesperadamente pagar uma conta. Então, dentro de 2 semanas, eu me encontrei de volta em dívidas. Eu falei, peraí, ok, o que é isso? E eu percebi, eu conheci a energia de estar em dívida, era confortável para mim, eu sabia como lidar com isso, e eu não sabia como lidar com ter dinheiro, mas daí eu fiz a demanda de tipo, ok, eu vou descobrir o que é de verdade ter dinheiro. Mas daí, tipo, eu não era fácil para mim, como você se referiu, viver essa vida como algo que funciona. Eu ainda tinha esses altos e baixos sobre meu ponto de vista e como eu me sentia com o dinheiro. E eu vou dizer, foi um tempinho depois, quando eu tinha uns US$ 30.000 na minha conta de honra, e eu me lembro que havia um relaxamento no meu mundo e no meu corpo. Era tipo, ai, ok. E aí eu tava tipo, ok, e agora o que eu posso criar? O que eu posso escolher? Não a partir dessa necessidade desesperada de precisar de dinheiro, era mais de um relaxamento. E desde então, é, 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 eu, eu não acho que você se torna, sabe, complacente com dinheiro. Eu tenho muitos investimentos, eu tenho um portfólio de investimentos, eu olho para pagar contas, e, tipo, e eu sempre quero mais, não é tipo, mais dinheiro, mais dinheiro. Sim, eu gostaria de criar muito mais dinheiro. Uma das coisas que a gente tem rolando no momento é uma propriedade na Costa Rica que se chama Meu Lugar. E, mano, eu queria ter uns 5 milhões sobrando que eu pudesse jogar lá para que a gente pudesse, só sabe, tipo, terminar rapidinho, ao invés de demorar mais tempo. Então, tipo, para mim, sempre tem outra coisa que eu gostaria de escolher, que eu gostaria de criar. E não baseado na ganância, mas sim baseado em como eu quero ser no planeta. Como eu quero ser e estar no planeta Terra. O dinheiro contribui, o dinheiro ajuda. Então, vou dizer, se você está olhando para isso, pare de resistir e comece a escolher. Você é a fonte da criação, não o dinheiro. Mas pelas suas escolhas, você pode escolher algo diferente e receber algo diferente. Uau! Isso é tão incrível. E, sabe, para mim, eu sempre vou lembrar isso. Quando eu fiz negócio feito diferente com você, foi quando as coisas realmente mudaram para mim e eu parei de pensar sobre dinheiro. De repente, eu não ligava mais. Era tipo, é, antes era tipo adrenalina, ou tipo um cachorro cavando, cavando, desespero, e de repente tinha ido. E de repente eu assisti Will and Grace tipo por um mês. E eu assisti Will and Grace da temporada 1 até a temporada 8. Eram 8 temporadas. E eu assisti todos os episódios de Will and Grace e me demorou um mês, mais ou menos. Daí eu falei, ok, eu só vou assistir Will and Grace. Eu já tive o suficiente disso de deixar as coisas se movendo. E meu marido, Anthony, suplantou o que eu precisava para pagar as contas da casa. E depois disso eu comecei a ficar entediado. Eu falei, ok, agora o que eu quero criar? Do dinheiro e com o dinheiro, o que é valioso para mim? E a minha vida inteira mudou. E agora eu estou fazendo todos os tipos de coisas diferentes, eu estou percebendo o que é valioso para mim, e eu estou fazendo coisas diferentes que eu amo, tipo arranjos florais e cozinhar e, e vendas e redecorar a minha casa e coisas que eu amo, junto com o meu negócio de uma maneira muito fácil. Então, tem essa questão do relaxamento e se você não tem que entrar em desespero, e não é que eu falo, tipo, eu não acredito nisso, eu ouvi sobre isso, eu não acredito nisso, sabe? E, na verdade, isso realmente mudou disso para o relaxamento. E, sabe, Gary Douglas uma vez disse que, ele realmente disse, que se o staff, se a equipe de Access relaxasse, nós cresceríamos 75%. Eu acho que a gente falou, tá, que seja. Não seja ridículo. E está demorando anos desde que ele falou isso. E eu notei quantos de nós começamos a relaxar, e daí a gente relaxa, não relaxa, relaxa, não relaxa. Mas a partir desse relaxamento, sabe? Mesmo se você só olhar para a energia disso, você se torna consciente tão mais. E não é desse desespero de como não se afogar e chegar nesses.
Não, é a partir do relaxamento. Tipo, eu sempre olho para a natureza. Eu fiz uma caminhada longa hoje aqui na Itália, no castelo, e é tudo tão lindo, e as flores, e é tão verde, e os cheiros, e o sol. E não estava quente demais, e era tão lindo. E a partir desse relaxamento, a natureza se cria. E sim, pode ter uma grande tempestade, raios e trovões, ou ter muita chuva e vento, mas não é feito a partir do desespero, é feito a partir de. É isso que apareceu. E se a gente começasse a viver as nossas vidas e nossos negócios assim, e com os nossos fluxos de dinheiro? Mas uma coisa que eu diria é: se você está ouvindo a isso, porque você sabe, você é a pessoa que sabe se você está resistindo olhar para as suas questões de dinheiro, se você está resistindo usar algumas ferramentas para mudar a sua realidade financeira, se você sabe está se afastando de, eu vou lidar com isso semana que vem, ou mês que vem, etc. Você é a única pessoa que sabe, e você é a única pessoa que pode escolher mudar isso. E eu super pensava que a minha vida seria melhor se eu julgasse dinheiro e não tivesse dinheiro, eu fizesse tudo isso para eu poder provar para você que eu não preciso e posso sobreviver sem dinheiro. Eu já estive aí, eu já fiz isso e tudo isso. Eu tenho histórias incríveis também no Saindo de Dívidas com Alegria. Eu posso te dizer, você não precisa fazer isso difícil. Pode ser muito mais fácil do que você pensa, que é você começa a usar as ferramentas de Access Consciousness, você pode mudar a sua realidade financeira. Sim, absolutamente. E só fechando, o que você falou sobre como o dinheiro não acaba e você ainda está criando e sempre tem mais. Mas é numa maneira que funciona para você, é uma adição. Não é sobre tentar cavar as coisas. Eu sou tão grata que a Access existe no planeta. E realmente é sobre isso que este livro é. Sim, eu também, Julia. Tão grata. Incrível. Bom, muito obrigado por estar aqui e ter essa conversa. E eu espero para aqueles de vocês que estejam nos ouvindo que tenha te inspirado a ter mais de você e do seu mundo financeiro e ter mais facilidade no seu mundo financeiro. E você tem o livro em muitas línguas e nós convidamos vocês a lê-lo, escutá-lo. E mesmo se você não estiver em dívidas, você não precisa estar em dívidas para ler esse livro. Verdade. E tantos de nós, mesmo quando você não tem dívidas, tantas pessoas estão em dívidas consigo mesmas. E isso também vai curar onde você tem dívida consigo e não se coloca em primeiro lugar. Então, tem tantas aplicações para esse livro. E eu sou tão grata por você ter escrito. Muito obrigada, Julia. Obrigado, Simone. Obrigado, pessoal. Vejo vocês semana que vem. Obrigado. Tchau. Se você gostou desse podcast, por favor, garanta que vai clicar no botão de seguir ou se inscrever na sua plataforma preferida para ser notificado com novos episódios. Nós lemos todos os comentários, então se tiver algum assunto que você queira ouvir sobre, nos deixe saber. Se você gostaria de saber mais sobre as ferramentas, informações e classes mencionadas no podcast, vá para simonemilazas.com e me siga no Instagram, @simonemilazas, ou o podcast, que tem o seu próprio Instagram, Choice Change Action. Não esqueça que você pode baixar as anotações e, por fim, divirta-se demais hoje.